Ok, senhores, professor Riane, aqui na disciplina de dispositivos de manobra, curso de eletrotécnica. E hoje, essa semana, o conteúdo que a gente preparou são os disjuntores de média e alta tensão. Ok? Nós já falamos um pouco sobre disjuntores de baixa tensão lá no primeiro ano, na disciplina de TME, Tecnologia de Materiais Elétricos. Vou até colocar um breve PDF com um resuminho, né, lá dos disjuntores, basicamente mini disjuntores, né, de baixa tensão. E hoje nós vamos ampliar o nosso entendimento, o nosso conceito, que são as tecnologias utilizadas, algumas informações técnicas importantes necessárias para a gente entender, dimensionar, especificar, né, utilizar da manutenção desses equipamentos, desses disjuntores de alta e média tensão, beleza? Então vem comigo, vamos lá que nós vamos começar. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez, né? Peço licença aí para entrar em cada lar representado, né, onde você esteja acompanhando a nossa aula. Vamos em frente, né? Vamos, que depois que isso tudo acabar existe um futuro e é elétrico, não é isso? Isso já está lá, né? Eu não canso de repetir essa frase lá do site da Voltman, que é a parte de treinamentos que eles têm, e é muito interessante a gente perceber que tá, né, o futuro está vindo e é elétrico. Vamos lá, senhores, vamos comigo. Aqui vou colocar, antes para falar um pouco de disjuntor de média e alta tensão, deixa eu ver se tem algumas fotos aqui. Ok, tá. Vamos ver se ele vai aparecer aqui na tela para vocês. Janela do Chrome, não, PowerPoint. Aqui, ó. Beleza, então aqui tem uma comparação que ele faz de disjuntor, algumas tecnologias que nós vamos estudar hoje, que é a parte de disjuntor a vácuo e SF6. Esses são disjuntores de média tensão, tá? Então aqui, só para deixa eu colocar no modo, só um minuto. Aqui nós temos o disjuntor a vácuo, onde aqui é o painel frontal, onde ele encaixa, né, dentro do painel, um painel de média tensão, um cubículo de média tensão, não é isso? Acho que eu já comentei com vocês, se eu tive oportunidade, esses cubículos de média tensão, que são os painéis elétricos de média, como se fossem grandes geladeiras, né, metálicas, com vários compartimentos, e ali é feita toda a parte de distribuição de energia, medição de energia, proteção daquele circuito. E lá dentro está um dos maiores componentes, que é justamente o disjuntor, um dos maiores e principais componentes, que é justamente o disjuntor. Aqui nós temos uma ampola onde é feita a eliminação do arco elétrico, onde os contatos do disjuntor realmente se estabelecem no fechamento, né, e se rompem na abertura. Aqui ó, é um trifásico, 1, 2, 3 fases. A entrada de energia, aqui é a parte do seccionamento, da abertura e fechamento do disjuntor, e aqui a saída. Nós temos 3 fases. 3 fases em cima, 3 fases embaixo. Um disjuntor trifásico de média tensão, a vácuo e SF6. Então, aqui a parte de abertura, fechamento, carregamento de molas. Esse aqui é o interruptor que faz o contato do comando e controle desse disjuntor no painel. Então, é um plug, é onde eu conecto no meu painel, e ali chegam sinais, né, de abertura, fechamento, algum sinal de contato aberto, contato fechado do disjuntor, ele sai, né, através desse plug aqui também para fazer comando e manobra no meu painel. Então aqui está a parte do plug do disjuntor a vácuo, o plug do F6, o botão de liga, desliga. Aqui é uma manivelinha que você puxa, né, você vai carregando a mola, na hora da abertura você ter aquele impacto maior, né? E aqui, né, a entrada, a saída aqui é um ampola, onde é feito esse fechamento. Beleza, pessoal? Então isso aqui é para mostrar aí o disjuntor de alta tensão. Né? Então aqui nós temos onde é feito o estabelecimento ou o rompimento dos contatos, a energia chega e aqui a energia está saindo. Né? Então nós temos aqui um disjuntor trifásico também. Aqui a parte de controle e manobra, né, desse disjuntor, onde é feito o controle, parecido com aquele plug onde eu mostrei no média tensão. Né? Aqui é claro que na média tensão eu uso aqui alguns motores, eu uso o motor é mais usado em chave seccionadora, mas no caso do disjuntor, onde está todo o painel que faz o controle de abertura e fechamento desse disjuntor, beleza? Tranquilo, pessoal? Aqui é um disjuntor de 252 kV, utilizado muito para sistema de 230 kV, sistema de transmissão de 230 kV. Beleza, pessoal? Então vamos voltar lá ao nosso PDF para começar a abordar esse assunto, então, que são dos disjuntores, esse universo usado muito em todas as subestações, né? Utilizado no sistema de transmissão, toda a parte de instalação industrial, subestação industrial, que é extremamente importante na nossa área. Vamos lá?
Aqui disjuntores, a gente pode observar também a foto de disjuntores, aqui um disjuntor trifásico, né, de alta tensão. Como é que eu sei que é de alta tensão? Olha a quantidade de cadeias de isoladores que nós temos aqui, né, pessoal? Então, quanto maior for esses anéis isoladores, maior é o nível de tensão que esse disjuntor está sendo aplicado. Então, a gente pode observar, né, que a altura em relação a um ser humano, né, quanto maior for essa cadeia de isolador, maior é o nível de tensão de trabalho também desse disjuntor. É por isso que fica fácil de identificar em relação à média tensão. O que eu falo quando é alta tensão, né, pessoal? Subestação. Normalmente acima de 100 kV, né? Então disjuntores até os 69 kV já utilizam essas cadeias isoladoras, mas o mais comum é de 138 kV em diante. 138 kV, 230 até 500 kV, 750 kV. Ok? Na média tensão, só aqueles disjuntores que eu mostrei que tem um plug, né, que tem aquelas ampolas. Então, o nível de tensão ali é 13,8 kV, 3,45 kV, 4,16 kV, nesse nível, até 34,5 kV, nesse nível de tensão. Né? Então, até 34,5 kV são disjuntores de média tensão. Não é necessário essas grandes cadeias de isoladores, né, como são aplicadas a partir de 138 kV na alta tensão. Beleza? É interessante notar, pessoal, que os disjuntores de média e de alta tensão, diferente daqueles disjuntores de baixa, muitos disjuntores de baixa tensão, os mini disjuntores, eles não têm nenhuma proteção acoplada. Então, esses disjuntores aqui é simplesmente um dispositivo de manobra, né? O nome da nossa disciplina, inclusive, porque ele só faz abertura e fechamento do circuito quando ele recebe um comando. É necessário receber um comando de abertura, de fechamento, ou de proteção, que ele deve atuar porque tem um curto-circuito, porque tem um defeito na instalação, ele precisa receber esse sinal, que normalmente vem dos relés. Então, nós temos aqui um conjunto de relés de proteção que ficam na parte abrigada, né, da subestação, e muitas vezes manda o sinal de trip. O sinal de trip é justamente esse sinal de desligamento do disjuntor quando é identificado algum defeito, algum curto-circuito, algum problema na minha instalação, na minha linha, na minha subestação, de alguma forma. O relé identifica, né, eu tenho ali TCs, TPs, que já ouviram falar em outras disciplinas de medição, né, de medidas e técnicas de medição. Ali onde ele converte o sinal de corrente real da minha linha, do meu sistema, para um sinal que o relé consegue ler, né? E mesma coisa com a tensão, onde eu pego uma tensão de 138 kV, uso um transformador de potencial TP para reduzir isso para 115 volts, e aí eu monitoro as grandezas de tensão e corrente, o relé fica monitorando isso. Na hora que ele identifica alguma coisa anormal, quando está em sobrecarga, quando está em curto-circuito, quando tem uma sobrecorrente, né, uma subtensão ou até uma sobretensão, enfim, quando tem alguma coisa que é necessário eu desarmar aquele circuito, aquela linha, né, aquele alimentador, aquele circuito de um motor, aquele circuito que alimenta um transformador, não importa, né, aquele circuito que vai alimentar um bairro de uma cidade, quando é necessário desligar, quem identifica, né, quem faz a proteção é o relé, e o relé manda um sinal para o disjuntor, desliga porque nós temos um defeito, desliga por proteção, por precaução, para eliminar o defeito, para eliminar ali a falta, né, a falha que está acontecendo. Beleza? Sem os relés, os disjuntores não conseguem perceber sozinhos esses defeitos. E na baixa tensão é assim, tipo, um disjuntor no quadro, ali já tem um elemento térmico, ali já tem um elemento magnético que identifica o curto-circuito, o térmico que identifica uma sobrecarga, incorporado ao disjuntor. Na média e alta tensão não é feito assim. Né? Então o disjuntor somente ele tem capacidade, é construído e tem a tecnologia para isso, para fazer abertura e fechamento dos contatos na média e na alta tensão, que é algo já muito delicado, muito complicado de ser feito, justamente por causa do nível de tensão. O nível de tensão é alto, então há muita formação de arco elétrico, diferente da baixa tensão, onde a tensão, né, é baixa e o arco elétrico é muito menor, o problema de arco elétrico é muito menor. Então o problema que surge para nós, o desafio que surge, que se apresenta, é como eliminar o arco elétrico em disjuntores de média e alta tensão. A gente vê que na hora que eu abro, tem uma corrente circulando, especialmente se for uma corrente de defeito, e eu interrompo essa corrente, há a formação de um arco elétrico muito grande, muito perigoso. Então eu tenho que ter meios para eliminar esse arco elétrico, e esses meios têm a ver com as características técnicas, com a tecnologia utilizada nesses disjuntores. Estão entendendo? Beleza? Então é necessário eu ter um relé de proteção que fica monitorando a rede, identifica um defeito e manda um sinal de abertura. Além disso, eu posso mandar abrir o disjuntor porque eu quero simplesmente seccionar aquele circuito, abrir aquele circuito para dar uma manutenção, ou porque eu não quero que ele seja energizado por determinado motivo.
né? Eu posso dar o comando para fechar o disjuntor, porque agora eu já resolvi meu problema, já fiz a minha manutenção, eu quero energizar aquele circuito, eu dou o comando de fechar, o disjuntor fecha. Então o disjuntor sozinho, ele não abre, ele não fecha, ele não identifica defeito, é necessário que os comandos cheguem para ele. Normalmente via sistema de relé de proteção e via sistema também de automação, né? Que eu posso ter um operador, inclusive em outra cidade ou em outro local da minha instalação, que manda o contato de abertura, manda o contato de fechamento, e o disjuntor obedece os comandos que ele recebe. Por isso que é importante aquele plug que eu mostrei, aquele plug ali onde faz a conexão com o painel, que vai a informação para todo o sistema, né? Pode inclusive ir para o PLC de automação, e onde faz o tratamento dessas informações, aonde o disjuntor é uma unidade, digamos assim, burra, entre aspas, do ponto de vista de identificação de quando deve abrir, de quando deve fechar, mas há um sistema por trás, né? Um sistema de comando, um sistema de proteção, que vai mandar os sinais necessários para esse meu disjuntor. Ok? Entendeu? Então ele funciona sempre com um sistema de proteção, um sistema de comando que vai falar abre, fecha, fica parado, né? Conta um tempo e fecha, tem um defeito, manda abrir, eu quero seccionar para manutenção, eu quero abrir também esse circuito. Então ele sempre recebe comandos e executa esse comando interrompendo um circuito de média ou alta tensão, que não é brincadeira. Beleza? Aqui fala, né, que um disjuntor sem os relés ele é apenas uma chave de manobra, sem qualquer característica de proteção. Uma excelente chave de manobra. Ok? Agora vamos voltar para alguns aspectos gerais. Né? Ele opera continuamente sob tensão e corrente de carga, muitas vezes em ambientes muito severos. Né? Muitas vezes tem poluição, tem sistema de pó, sistemas de descarga atmosférica, sistema sol, chuva o tempo todo, temperatura, umidades elevadas, muita poeira, e ele tem que funcionar, né, muito bem diante dessas dificuldades. Né? Às vezes ele fica longos períodos sem funcionar, meses, anos fechado ou aberto, e de repente ele é solicitado a trabalhar, ele é solicitado a entrar em operação e abrir ou fechar aquele circuito, ele tem que responder a isso. Né? Ele tem que estar sempre, apesar de ficar muito tempo parado, muitas vezes, ele tem que estar sempre disponível para fazer a abertura ou fechamento com grande qualidade. Beleza? Então o mecanismo dele, né, esse mecanismo, a tecnologia construída para ele operar, abrir ou fechar uma corrente elétrica, mesmo estando parado, ele sempre tem que estar atento, né? Sempre tem que estar em alerta para qualquer solicitação que a minha subestação, que o meu sistema, que a minha instalação industrial venha a ter. Beleza? Aqui, o grande problema é o arco elétrico. Nós vamos estudar um pouquinho, né, como é que se forma esse arco elétrico. E aí fica uma dica, pessoal. Antes de assistir, se você já assistiu a videoaula aqui, pode dar um pause. Assista nos primeiros vídeos que eu vou deixar disponível no Siga. Assista os vídeos, ainda que não entenda com perfeição, não entenda na sua plenitude, é bom para a formação, né, das imagens, do primeiro conhecimento. Depois vai vir aqui uma teoria, e depois quem quiser assistir novamente com outro entendimento vai ser bom. Tá? Mas antes de assistir essa videoaula, antes de ler o arquivo em PDF com os slides, eu sugiro grandemente, né, fortemente que vocês primeiro assistam os vídeos que eu vou recomendar, façam alguma pesquisa inicial, para já vir para essa parte teórica com certo embasamento, pelo menos de que equipamento que eu estou falando, o que é um arco elétrico, ter essa noção aí já formada, né, na cabeça de vocês, tá bom? Beleza? Então vamos lá, o que é o arco elétrico? Né? É um fenômeno que ocorre quando separa dois terminais de um circuito que está conduzindo uma corrente, que está energizada, que tem uma corrente circulando por ele, né? De sobrecarga ou defeito. Pode ser simplesmente uma corrente de carga normal, pode ser uma corrente de sobrecarga, uma corrente de curto-circuito. E o arco elétrico é um canal condutor, né, formado no meio ali, que está fortemente ionizado. Então, na hora que eu tenho ali uma corrente circulando, especialmente de defeito, e eu vou abrir esses contatos, ali há a formação de um arco elétrico, que continua a conduzir corrente de um polo para o outro. Então, quando eu separo dois polos de um disjuntor, né, o polo que chega a energia, o polo que sai a energia, na hora que eu vou separando isso, vai tendo a formação de um arco elétrico que eu vou espichando, e esse arco elétrico pode ficar ali por muito tempo e ser muito prejudicial ao meu equipamento, ao meu disjuntor. Né? Enquanto tem arco elétrico, tem corrente circulando de um polo para o outro polo. Tá?
O efeito Joule é muito grande do arco elétrico, né? Não só o brilho elevado, a temperatura sobe muito, e quanto mais temperatura, mais o arco tem condições para se estabelecer e permanecer dessa forma, essa formação do arco elétrico. Então, quer dizer, na hora que eu separo, né, na hora que eu tento interromper uma corrente, é um momento muito crítico, porque na hora que a corrente é interrompida, e a corrente, a gente sabe que ela não gosta de ser interrompida, né? Vocês vão ver estudar isso melhor, porque é matemática, quem for continuar os estudos na graduação, mas a corrente, uma vez estabelecida, né, assim como o campo magnético que nós vemos em eletromagnético, né, sempre quando eu tenho uma variação de campo magnético, eu provoco uma corrente para produzir um campo magnético contrário àquele que produziu a corrente inicial, né, a lei da ação e reação. Então, uma vez a corrente estabelecida, eu tento interromper, vai haver uma reação ali que vai subir as tensões nos polos desse disjuntor. Essa tensão elevada, essa sobretensão, provoca o estabelecimento desse arco elétrico, e na hora ali a temperatura sobe muito, o ar ao redor se ioniza muito, favorecendo ainda mais a formação desse arco elétrico. Então tudo, né, tudo ajuda aí para a formação desse arco elétrico, beleza? Os vídeos que já comentei, assistam antes, vou deixar lá direitinho os vídeos para vocês no Siga, né? E aqui, olha que interessante, representa o polo, né, de um disjuntor na hora que está fechado e na hora que eu vou fazer a abertura de um contato, né, da abertura desse disjuntor. Por mais liso e encaixe, por mais perfeito que seja, se a gente dá um zoom, a gente vê que tem algumas ranhuras, né, pessoal? O contato ele é estabelecido, mas existe ali algumas pequenas ranhuras, apesar de realmente pode ser plano que for, chato que for, mas esse contato nunca é 100%, sempre existem algumas rugosidades, né? Algumas saliências aqui, onde são estabelecidos o contato de corrente. A corrente está descendo aqui na figura A, na figura B eu começo a fazer a abertura do meu disjuntor, e aqui a corrente ainda passa pelo cantinho aqui, na região que é mais pontiaguda, ali, que tem alguma saliência maior. Aqui eu já separei os contatos definitivamente, mas a corrente ainda continua a fluir, porque é a formação do arco elétrico. E mesmo com os contatos dos polos mais distantes, o arco elétrico ainda continua aqui sendo estabelecido. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, do arco elétrico nos polos de um disjuntor durante a sua abertura. Ok? Inicialmente, olha lá, o contato fechado, tal, né? Eu tenho a maior área de contato possível e tudo corre da melhor forma. À medida que eu vou começando aqui a tentar, né, eu recebi um comando de abertura do disjuntor, está passando uma corrente ali, por exemplo, de curto-circuito, eu vou abrir os contatos desse disjuntor, aí realmente a resistência elétrica aqui já aumenta muito, né? E aí eu começo a ter muita perda ôhmica, a temperatura sobe, ioniza o ar ao seu redor e vai se formando aquela condição que eu comentei ideal para que o arco apareça, para que o arco surja, né? Depois leiam com calma, eu estou explicando esse processo de ionização, com aumento de temperatura, como é que isso cria condições muito favoráveis à formação do arco elétrico. E aqui, quando eu separo um polo do outro, a gente observa que a formação do arco, que eu tenho que interromper, né, esse arco aqui, a temperatura é muito alta do arco, e ele é muito prejudicial a esses dois polos aqui. Ele começa realmente a provocar a fusão dos contatos, a degradação do material ali dos polos de disjuntor. Então, se esse arco permanecer por muito tempo, certamente vai ser necessário uma intervenção, uma manutenção muito frequente nesse equipamento, né, porque ele vai desgastando muito ali os polos do meu disjuntor, beleza? Para que cesse, pessoal, a condução da corrente, né, é necessário que ele sofra um processo, que essa região aqui sofra esse processo de desionização. Então eu tenho que tirar as condições que são favoráveis ao arco elétrico. Essa é a tecnologia que cada fabricante tem, que cada modo de extinção de arco tem, né? Como é que eu crio aqui então agora condições contrárias à formação e permanência do arco? Condições para que eu consiga extinguir esse arco elétrico, né? É isso que a gente tem que pensar, ok? Então, primeiro, eu tenho que resfriar essa região, eu tenho que diminuir a temperatura, eu tenho que criar condições de alongar esse arco para ele poder ser reduzido e tudo mais, beleza? Vamos estudar justamente agora quais são esses princípios aí
da interrupção da corrente elétrica. Tá? Como é que eu faço como é que isso ocorre, beleza? Eu separo os contatos ou os polos, né, do disjuntor para fazer essa operação de qualquer interruptor. Então, o objetivo é separar os polos ou os contatos para interromper o circuito. A energia que fica armazenada, ela vai tentar produzir um arco elétrico para permanecer a corrente circulando por aquele caminho que estava estabelecido antes, né? O arco forma, então, e aí é o seguinte, o arco vai se formar, e quando é corrente alternada, um bom momento para eu tentar interromper essa corrente elétrica é na hora que a senoide passa pelo zero. Então, enquanto eu estou no momento da senoide com uma tensão mais alta, o arco está se mantendo. Na hora que ele passa pelo zero, a tensão tende a passar pelo ponto zero, é a hora ideal de interromper o arco elétrico, e muitas vezes ele se extingue no momento que ele passa pelo zero, porque a tensão é zero, o arco tende a desaparecer. Só que a tensão ali, a frequência é de 60 Hz. Rapidamente ele passa em um sinal contrário. Se o ambiente estiver muito favorável, se tiver a temperatura subiu demais, o ar está muito ionizado, o que vai acontecer? Ele se forma na outra direção. Então eu fico ali o arco sendo mantido continuamente, apesar de estar passando pelo zero, ele não consegue extinguir, porque é tão rápido que ele permanece no positivo e permanece no negativo. Se eu for tirando essas condições de temperatura, de ionização do ar e tudo mais, a tendência, for alongando o arco, o caminho, né, de formação do arco, eu consigo aumentar esse caminho de formação do arco, a tendência é que na hora que ele passar pelo zero, o arco apaga. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer o arco apagar, normalmente ele passa pelo zero e isso ajuda a gente. Disjuntor de corrente contínua, isso é um pouco mais complicado, porque não há essa passagem pelo zero, né? Então eu tenho que criar caminhos, meios de eliminação desse arco elétrico, sabendo que nunca a tensão vai zerar. Porque na hora que a tensão zera é a hora que o arco tende a desaparecer. Se a tensão é contínua, né, eu não tenho essa vantagem competitiva aí, né, que é reduzir a tensão ao zero naturalmente. Ela permanece constante. Então tem que ter, as tecnologias são mais sofisticadas, né, e é mais difícil extinguir um arco em corrente contínua, né, justamente porque não há passagem pelo zero. Beleza? Lá. Às vezes, quando ele passa pelo zero, ele pode ter a sua continuidade elétrica restabelecida com a formação de um novo arco no outro sentido, né, que eu estava comentando com vocês aqui. Beleza, pessoal? Eu estou passando aqui essa videoaula para não ficar muito longa. Estou, de certa forma, fazendo um resumo, acelerando, né, pessoal? Mas depois é fundamental, né, é de fundamental importância que vocês leiam esses slides, baseado já nos vídeos que vocês assistiram, nessa videoaula resumão aqui. Vocês leiam esses slides com calma para realmente fixar, né, e ter um entendimento dessa tecnologia aqui, beleza? O princípio básico para a extinção de um arco, olha lá. Primeiro, provocar o alongamento por meios artificiais. O que é alongar um arco? Se eu estou muito próximo do contato do outro, o arco está, né, a faísca está pertinho ali. O que é alongar? Se quanto mais eu afasto, mais eu alongo o arco, então eu tenho que criar meios para o arco dar a volta em algum lugar até chegar no outro polo. Quanto mais comprido for o caminho que o arco tem que percorrer para se estabelecer, mais fácil é a sua interrupção. Né? Então, se eu tenho contatos muito próximos, ali o arco se formou, é difícil é difícil a gente conseguir eliminar o arco. Se eu crio caminhos, né, consigo alongar, aumentar o caminho que esse arco tem que percorrer até chegar ao outro polo, isso se torna uma estratégia bem interessante para a eliminação do arco, beleza? Reduzir a temperatura, então alongar, reduzir a temperatura e substituir o meio ionizado dos contatos, onde estão os contatos, por um meio isolante eficiente, que pode ser ar, óleo, gás, lembra do SF6? Então eu posso ter um meio, né, isolante ali, o próprio ar, ou às vezes um ar comprimido que eu vou soprar nos contatos, vou injetar um ar comprimido ali, ou um óleo isolante, ou um gás SF6, então tem que ter algum caminho para substituir aquele meio que foi ionizado, onde se formou o ar. Então tem que ter formas de tirar aquele ar ionizado dali, né, alongar e resfriar. Com isso eu abafo e elimino o arco elétrico. Viram que bacana? E é interessante que é assim mesmo que os fabricantes atuam, né, que as tecnologias atuais funcionam para a eliminação do arco elétrico. Aí um detalhe que acontece também, se durante a interrupção de uma corrente elétrica
ela é abruptamente reduzida a zero, a sobretensão no circuito é muito grande. Existe um LDIDT, que a gente fala, né, que a tensão no meu circuito vai ser proporcional ao L, que é a indutância que eu botei no circuito, variação da corrente no tempo. Então, se essa variação da corrente no tempo ocorre de forma muito abrupta, eu zerei a corrente ou abri a corrente de forma muito rápida, o L, né, a constante indutiva do meu circuito, vezes a variação dessa corrente no tempo, que ela vai a zero muito rápido, provoca uma tensão muito alta. Essa sobretensão também é prejudicial ao sistema. Inclusive, ajuda a formação do ar. Né? Então, ele libera uma energia muito grande. Isso é o problema. Essa sobretensão, essa energia, eu tenho que ter uma forma também de absorver, sem deixar isso ser absorvida pelos elementos do meu circuito. Né? Que se eu deixar isso para o sistema absorver, fatalmente eu vou ter muito problema de manutenção, né? De queima de equipamento, por aí vai. Tá? Então vamos tentar entender quais são os meios extintores do arco elétrico utilizados dentro dos disjuntores. Bom, primeiro a gente vai falar um modo mais comum, né, que é a interrupção no ar sob condição de pressão atmosférica. Então eu vou tentar interromper o arco elétrico no ar sobre a própria pressão que eu tenho ali no momento da atmosfera. Né? Esse princípio de interrupção é característico de seccionadores tripolares que operam em carga e disjuntores de baixa tensão. Então, no disjuntor de baixa tensão, eu uso o próprio ar ali, né, presente ali entre os contatos para poder fazer essa interrupção, assim como as chaves seccionadoras que nós vamos ver na semana que vem também, tá? De média tensão e de baixa tensão. Para realizar essa interrupção sobre condições de pressão atmosférica, são utilizados alguns recursos e são utilizados também, inclusive, quando eu tenho meios isolantes, como SF6, como eu tenho ali óleo mineral ou ar comprimido, mas eu posso usar os mesmos recursos aqui quando eu tenho também interrupção no ar sob condições de pressão atmosférica. Quais são elas? Alongamento, nós já falamos, e resfriamento do ar, alta velocidade de manobra, porque também eu não posso, quando é muito rápido, provoca sobretensão, que favorece o ar. Mas se for muito devagar também, né, o arco vai se mantendo ali com muita facilidade. Né? Ele se forma e vai se mantendo com muita facilidade. Então, eu tenho que ter um compromisso aí, um tempo ótimo, que normalmente é rápido, mas que eu vou tentar absorver a energia da sobretensão de outras formas, porque se eu for lento, o arco também é muito difícil. Extinção, o tempo de extinção aumenta muito. Fracionamento do arco, isso é interessante. Né? Se eu conseguir caminhar, levar o arco para algum lugar dentro do meu disjuntor, onde eu consiga quebrar ele em vários pedaços, aí ele tende a se extinguir. Não passou pelo zero, ele some. Né? Ao invés de ter um arco muito, muito poderoso, se eu conseguir quebrar ele em alguns elementos, isso favorece a eliminação. Nós vamos ver como é que eu crio câmeras, né? Que eu conduzo o arco para determinados compartimentos e ali eu ponho alguns isolantes, as placas isoladoras, e aí o arco ele vai se formar ali e tem que ficar dando volta, né? Para se manter, e nessas voltas ele vai quebrando e vai sumindo até a extinção total do arco. Bem interessante, tá? E o sopro magnético, onde eu uso correntes elétricas para produzir campos magnéticos. E a interação desse campo magnético que eu produzi pela própria corrente de curto-circuito, muitas vezes está passando naquele momento, na corrente de carga, e o campo magnético criado pelo arco, essa interação, essa resultante, provoca também, eu crio uma resultante que eu vou conduzir esse arco para uma região onde ele vai ser extinto, para uma câmera onde ele vai ser extinto. Eu alongo com isso, né, eu consigo fracionar e aí eu consigo extinguir. Tá? Então a estratégia é essa, pessoal. É resfriar, alongar, partir o arco em vários pedaços para tentar extinguir o arco elétrico. O problema dos disjuntores, o grande problema, né, o grande objetivo dos disjuntores é eliminar o arco, para poder abrir com segurança, fechar com segurança. Né? Então tudo que a gente vai falar de disjuntor de média e alta tensão, diferente dos disjuntores de baixa, né, é com relação ao arco elétrico. É como interromper o arco elétrico, como não deixar que o arco elétrico se forme, e sempre a conversa sempre gira em torno disso. Tá entendendo, pessoal? Deixa eu ver se está mostrando direitinho lá. Ok, beleza? Então, olha só. A interrupção, vamos falar um pouquinho mais desse alongamento e resfriamento do arco, né? Que é um processo simples, utilizado, inclusive, desde o início para a eliminação do arco elétrico, desde o início da utilização desses disjuntores de média e alta tensão. Aqui eu vou só mostrar um exemplo, ó. Como é que funcionaria que o arco começa a se formar
nesse ponto, né? Então aqui eu tenho um momento onde o arco elétrico pode se formar, um dispositivo de alongamento do arco. O arco aqui, ó, o caminho vai sempre aumentando, eu estou alongando o arco. A gente sabe, a gente até consegue explicar isso lá no magnetismo, na eletromagnetismo, que quando o arco começa em determinado ponto, de um barramento para o outro, ele vai andando. Existe uma força magnética, né, justamente pela força magnética e pelas características de evolução do arco, que ele vai andando no barramento. Então isso é até perigoso, porque às vezes o arco se forma no início de um barramento de um painel, e se eu não tiver isolação entre cubículos, ele vai lambendo a barra, passando de um circuito para outro, para outro, para outro. Então, onde o barramento estiver conectado, o arco vai andando e vai consumindo ali toda aquela subestação. Às vezes eu tenho um curto-circuito que começa em um circuito e ele vai caminhando no barramento, atingindo todos os outros por conta dessa evolução natural do arco. Então, o arco ele tende a caminhar no sentido do meu condutor. E aqui o arco se forma na região mais próxima, ele vai andando, aumentando aqui, eu estou alongando o arco. Dito que ele está alongando também, ele está sofrendo um processo de resfriamento, né? Então ele começa muito quente, ele vai andando, vai trocando o próprio calor com o ambiente, e quanto maior for o caminho do arco, né, mais ele troca calor, mais ele resfria, mais ele se alonga e mais ele tende a ser extinto. Entendeu? Então essa é a ilustração do alongamento do arco. Tá? Esse processo lá, requer um tempo bastante longo, muitas vezes incompatível com a segurança do meu sistema elétrico de potência. Então, claro que esse alongamento do arco, esse caminhamento, né, isso vai acontecendo progressivamente, às vezes demora um tempo que eu não posso esperar, ou um tempo que vai trazer muito prejuízo para a minha subestação. Aí eu uso outras tecnologias, né? Então, isso normalmente a gente usa em conjunto com outras tecnologias, alta velocidade de manobra ou outros recursos, fracionamento desse arco elétrico, para aumentar o tempo de resposta e eliminação do arco. Beleza? Uma outra forma é que por alta velocidade de manobra. Então, eu vou imprimir os contatos móveis do equipamento, uma velocidade de abertura ou fechamento de maneira que seja, né, um tempo curto na separação dos contatos. Então, eu separo o arco muito grande, eu separo a distância entre os arcos de forma rápida, de modo que o arco não consiga mais se estabelecer. Isso eu ganho em termos de velocidade. Eu consigo através da velocidade de manobra. Ok? Normalmente aqui tem um conjunto de módulos previamente carregados antes da execução da manobra. Esse disjuntor, para conseguir essa alta velocidade, né, de separação dos contatos, eu tenho que separar eles muito rápido. Eles são molas carregadas. Na hora que eu mando abrir, essas molas atuam, né, elas ficam esticadas, elas ficam comprimidas ali com o contato fechado. Na hora que eu mando abrir, elas voltam na posição original, as molas voltam na posição original, fazendo rápido seccionamento dos contatos, né, num curto espaço de tempo. Então, eu preciso carregar essas molas, quando eu fecho os contatos, né, antes de fechar os contatos de um disjuntor, antes de mandar o disjuntor fechar, eu carrego essa mola, pressiono essa mola, fecho os contatos, ela fica ali, a mola está sob pressão. Na hora que eu mando abrir, aí a mola ela volta à sua condição inicial e eu consigo isso num curto espaço de tempo. Beleza? E para o fracionamento do arco. O que nós temos aqui, meninos? Eu uso algumas câmeras que eu falei, né? Que tem umas lâminas, que a função é de vou dividir no arco, que tem que começar a dar a volta. Eu vou encarcerando os arcos dentro dessas câmeras e com isso ele vai ser enchido. Tem uma imagem que fala melhor aqui, ó. Então o arco começa aqui, ele vai alongando. Na hora que ele vai alongando, ele vai entrando nesses compartimentos aqui, vai sendo fracionado até desaparecer. Eu ajudo nesse processo, né, de alongamento, só que ele vai alongando, na hora que começa a crescer um pouquinho, ele entra nessas câmeras aqui, onde ele subdivide, e isso daqui ele vai sendo extinto, né? Eu pego um arco grande, divido em menores, e aí ele consegue sumir, desaparecer com mais facilidade. Beleza? E por último, o sopro magnético, né? Última tecnologia utilizada, né, nessa questão de interrupção do ar sobre condição atmosférica, interrupção do arco, né, no ar sob condição atmosférica. Tem que falar devagarzinho porque é complicado. Interrupção do arco elétrico nos contatos do disjuntor no ar sob a condição de pressão atmosférica. O último é por sopro magnético.
Olha lá, 2 bobinas excitadas pela própria corrente do circuito a ser interrompido, cujo campo magnético resultante provoca o deslocamento do arco para o interior de câmara, que a gente fala de câmara desionizante. A gente fraciona, resfria e extingue na primeira passagem da corrente pelo zero natural. Olha que interessante. Esse sopro magnético é uma tecnologia, né? É muito bacana. Então eu uso a própria corrente do circuito. Corrente produz campo, primeiro fenômeno do magnetismo que a gente estuda, né? Corrente produz campo, e a interação desse campo produzido por essas correntes, que a gente cria uma bobina em pontos específicos do disjuntor para interagir com o arco, né, com o campo magnético criado pelo arco, e a resultante disso desloca o arco lá, né, tem uma força resultante disso, que vai deslocar o arco lá para uma câmara desionizante. Olha só que nome bacana, né? Se eu consigo desionizar o ar, reduzir a temperatura, fracionar e criar um meio ali que o arco não consiga permanecer, né, estabelecido, é a forma que eu tenho de eliminar. Passou pelo zero, o arco some. Passou a senoide, passou pelo zero, o arco some. Isso que é passar pelo zero natural. Né? Na hora que ela passa pelo zero, o arco ele perde a força completamente e não consegue se estabelecer no outro semiciclo. Ok? Agora a interrupção, vamos falar um pouquinho da interrupção do arco elétrico, a interrupção dos contatos do disjuntor, quando o meio não é o ar atmosférico, mas é um meio do óleo. Existe um óleo isolante ali. Então eu vou fazer a abertura dos contatos do disjuntor no interior de um recipiente, de um compartimento, que tem uma quantidade, né, determinada de óleo mineral, okay? Que é isolante. Na separação dos contatos, há um arco, né, entre os polos, que está rodeado de óleo existente na região dos polos. Né? Então, essa temperatura do arco, a gente sabe que para permanecer a sua formação, ele precisa de uma temperatura muito elevada, e as camadas do óleo vão trocando calor com esse ar. Né? E aí, nessa troca de calor, inclusive, ajuda a eliminar o arco elétrico. Né? Então, o objetivo é isso. Eu vou usar um óleo, o arco vai se estabelecer, mas ele vai caminhando ali no óleo, o óleo carregando também para um lado, ele vai ser extinto, porque o óleo é isolante, o óleo troca calor, o óleo tira as condições ionizantes do arco. Então, a ideia é usar o óleo como uma situação, uma tecnologia desionizante desse arco elétrico. Beleza? Né? Percebe que a gente consegue até imaginar, isso é intuitivo, que o arco é muito mais fácil de se estabelecer no ar do que se estabelecer dentro de um compartimento, né, cheio desse líquido, desse óleo isolante. Então, quando ele está dentro de um óleo isolante, é muito mais difícil ele ser estabelecido e permanecer nessa forma. Tranquilo, pessoal? Estão entendendo? Show plus? Os gases elevam, né, para a superfície do óleo, nessa trajetória, levam o próprio ar, né, que se alonga, resfria e desioniza e vai se extinguindo ali na primeira corrente pelo zero natural também. Na hora que passa pelo zero, some. Então é a vantagem de se usar a interrupção do arco, não no ambiente, né, não no ar atmosférico, mas imerso em óleo isolante. Outra tecnologia para eliminar o arco também é a interrupção via SF6. Então agora eu vou colocar, ao invés de estar o ar, está o óleo, posso utilizar um gás. Aqui normalmente muito comum, o SF6 é utilizado na nossa área, que a gente vai colocar a abertura dos contatos, olha lá, dentro de um recipiente contendo uma certa quantidade do hexafluoreto de enxofre, que é o famoso aí SF6. Ok? A capacidade desse gás isolante, ele consegue levar rapidamente a zero a condutibilidade elétrica do ar, né, através da absorção de alguns elétrons livres, e consegue com isso restabelecer com extrema velocidade e eficácia, pessoal, a rigidez elétrica após cessar os fenômenos que motivaram, né, a formação do arco. Então eu consigo eliminar o arco muito rápido, com eficiência, e restabelecer todas as condições já para um novo fechamento, uma nova operação do disjuntor. Ok? E agora a interrupção no vácuo também. Né? Às vezes eu não uso gás SF6, porque quando eu uso gás SF6 é excelente, mas eu tenho que controlar a pressão desse gás lá dentro do disjuntor e tudo mais. É uma tecnologia mais cara, obviamente. E às vezes uma tecnologia mais simples, mais barata, né, e muito eficaz também, é criar um vácuo, onde ali não vou ter as partículas ali do ar atmosférico, e com vácuo eu tenho condições mais tranquilas para eliminar esse arco elétrico.
Entenderam? Então esse processo consiste na abertura dos contatos, olha lá, dentro de uma ampola onde se faz um elevado nível de ar. Então agora não ocorre mais no ar atmosférico. Tem uma ampola com vácuo lá dentro e essa abertura e fechamento é feita nesse vácuo. Ok? Ah lá, atenção que durante esse processo o arco não sofre nenhum processo de resfriamento durante sua extinção, o que diferencia substancialmente, né, essa tecnologia de alguns outros. Vamos lá. Aí a gente já falou dessa questão da eliminação, né, do arco e vamos falar um pouquinho das características construtivas aí desses disjuntores, beleza, pessoal? É muita informação, né? Deixa eu ver quantos nós já estamos aí com 40 minutos de aula. E eu acho que eu vou até parar aqui, vou dar um break, vou colocar em 2 vídeos, parte 1 e parte 2, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês acompanharem, senão vai acabar ficando uma aula muito longa. Essa segunda parte deve ser mais rápida, né? Mas é importante quebrar um pouquinho, vocês respirarem, às vezes assistirem no outro dia ou no outro momento. Então eu vou encerrar por aqui rapidinho e vou voltar já já na parte 2 aí, beleza, meninos? Joia, obrigado.